Olá, tudo bem com você? Bom, nós estamos aqui para estudar a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Eu já quero começar com uma curiosidade para você, não sei se você sabe disso, mas há evidências internas, tanto na primeira carta aos Coríntios quanto na segunda, que não foram apenas essas duas cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo para aquela igreja. Nós temos uma referência, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, que o apóstolo Paulo escreveu uma carta entre uma e outra e possivelmente, como nós vimos na última aula, ele também escreveu uma carta ou uma mini carta, vamos dizer assim, antes da primeira carta. Isso quer dizer que a primeira carta não seria a primeira carta, seria a segunda, e que essa segunda não seria a segunda, mas seria a quarta, porque nós temos uma carta chamada Carta Severa, conhecida como Carta Severa, que o apóstolo Paulo escreve de uma maneira bem incisiva, bem dura para esta igreja, de maneira que no capítulo 10 aqui de 2 Coríntios, eles vão acusar o apóstolo Paulo de que em sua escrita ele é duro e pesado e se impõe, mas a sua presença é fraca e a sua palavra, a sua pregação não convence a ninguém. Então o apóstolo Paulo escreveu pelo menos 4 cartas para esta igreja, mas aprove a Deus preservar como inspirada e canônica essas duas cartas que nós temos em mãos. Então eu convido você a mergulhar comigo na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo que nós temos registrada no Novo Testamento. Bom, nós vamos começar mergulhando nesta carta maravilhosa escrita pelo apóstolo Paulo, levando em consideração se realmente foi ele quem escreveu. Bom, quanto à autoria desta carta, nós temos fortes evidências internas, alguns testemunhos pessoais do apóstolo Paulo. Nós temos também a escrita, o modelo de escrita, o estilo literário do apóstolo Paulo sendo empregado aqui. Então nós temos essas evidências fortes, algumas questões relacionadas à vida da igreja de Corinto. Então o tratamento que o apóstolo Paulo emprega a essa igreja deixa claro que na verdade foi ele mesmo quem escreveu. E não há nenhum erudito sério que questiona também a sua autoria, além de algumas referências pessoais em 2 Coríntios capítulo 6 e também no capítulo 11. Nós temos também algumas evidências externas. Os pais da igreja atribuíram essa segunda carta ao apóstolo Paulo. Nós temos também Irineu, que viveu ali entre 140 e 203 depois de Cristo, que conviveu possivelmente com a maioria dos discípulos diretos dos apóstolos, Então ele teve essa convivência e ele atribui esta carta também ao apóstolo Paulo. Nós temos Clemente de Alexandria, que viveu ali mais ou menos 150 depois de Cristo, passando um pouquinho de 200 depois de Cristo, talvez chegando a 215 depois de Cristo, que também atribui a escrita, a segunda carta aos Coríntios como sendo de autoria paulina. Nós temos Tertuliano, que não é uma boa referência teológica, mas ele, mesmo não sendo essa boa referência teológica, vai atribuir também esta carta ao apóstolo Paulo. E é importante a gente citar Tertuliano, porque ele viveu nessa mesma época, 150 a 222 depois de Cristo. Nós temos 2 cânons que vão também dar a autoria ao apóstolo Paulo: o cânon de Marcion, que também foi um grande herege, que viveu ali 140 depois de Cristo, e nós temos também o cânon de Muratori, que é um pouquinho posterior, 170 depois de Cristo, mas que também atribui a autoria ao apóstolo Paulo. Como eu disse, não há nenhum erudito que vai questionar a autoria paulina, um erudito sério pelo menos, mas há aqueles que questionam a unidade da segunda carta, dizendo que talvez ela tenha sido 3 cartas, pelo menos, 2 ou 3 cartas no mínimo, e que elas foram juntadas ali, talvez algum sermão do apóstolo Paulo também, para poder trazer essa mensagem para nós nos dias de hoje. Bom, primeiro, que nós que acreditamos na suficiência da Escritura, na inerrância das Escrituras e na Escritura como sendo um texto sagrado inspirado pelo Espírito Santo, não questionamos isso. Nossa fé na unidade da carta permanece. Mas nós temos também evidências que comprovam, vamos dizer assim, que há uma unidade nessa carta. Embora haja esse questionamento da crítica textual de que possivelmente ali entre o capítulo 1 e o capítulo 9 seja uma escrita de Paulo, o capítulo 10 ao capítulo 13 seja uma outra carta, porque ele muda o tom da carta, ele começa a ser mais
severo. E nós temos também ali um texto no capítulo 6, que se nós tirarmos ele da segunda carta aos Coríntios, não vai fazer diferença nenhuma. Então esses questionamentos existem, né? Eles podem realmente terem a sua validade, que possivelmente pareça ser mais de uma carta. No entanto, nós precisamos reconhecer que o apóstolo Paulo ele tinha uma versatilidade na sua escrita. Ele era um erudito incrível, escrevia com maestria e não teria dificuldade nenhuma em mudar de assunto e voltar no assunto. Ele com certeza teria facilidade nesse sentido. E sem contar, né, que nós temos também a evidência de que não existe nenhuma indicação nos manuscritos mais antigos a respeito de um questionamento a respeito da falta de unidade dessa carta. Todos os manuscritos mais antigos, eles trazem a segunda carta aos Coríntios como uma unidade, né, como uma carta única. Nós não temos também nenhuma indicação dos pais da igreja que esta não seria uma carta única. E como resposta à crítica textual, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo está escrevendo para um público muito variado. Então o capítulo 1 e o capítulo 9, que ele tem um tom mais ameno, um tom mais amigável, ele está escrevendo para aqueles irmãos que permaneceram fiéis, né, que permaneceram em fidelidade a Jesus, ao Evangelho do Senhor, e também que respeitavam a autoridade paulina como o apóstolo. Já ali do capítulo 10 em diante, ele está ali mudando o tom, porque ele está se dirigindo àquelas pessoas que tinham uma dureza de coração. Tanto na questão da oferta, nós vamos ver isso posteriormente, né? Estavam mudando de ideia se enviariam ou não a oferta. O apóstolo Paulo é muito duro quanto a isso, dizendo para eles, olha, se vocês não plantarem, financeiramente vocês também não colherão. Então ele está falando isso daí a respeito disso, nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então ele está questionando aqueles irmãos que pareciam não permanecerem fiéis à sua promessa, ao compromisso que haviam feito com relação à oferta e também ao reconhecimento da autoridade do apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios. Então vamos falar agora a respeito da data e da ocasião em que o apóstolo Paulo escreve esta segunda carta. Lembrando que ele tem ali uma escrita entre a primeira e a segunda que nós não temos em nossas mãos. Ele escreve então, considerando a primeira carta que nós temos na Bíblia Sagrada como realmente primeira carta, ela é escrita um ano após esta primeira carta. É muito importante, talvez possa parecer para você assim, poxa, então a Bíblia errou, está escrito primeira carta aos Coríntios, mas os manuscritos antigos, eles não tinham essa formatação que nós temos aqui. Então todas as divisões que nós encontramos, que fazem divisões de perícopes, ou seja, de seções de assunto, elas não são canônicas, elas vieram depois para facilitar o nosso entendimento. Então essa divisão que nós encontramos de capítulo, de versículo, isso daqui não há no manuscrito. Quando o apóstolo Paulo ele escreve uma carta inteira, né? Então esse nome 1 Coríntios, 2 Coríntios veio para nosso entendimento, não é canônico, tá bom? Para não soar aí para você que, né, houve um erro na Bíblia, isso jamais, não contém nenhum tipo de erro, seja ele de qualquer natureza que for. É um texto sagrado, escrito e inspirado por Deus, por meio daqueles que ele escolheu. Então ele escreve esta carta depois de um ano dele ter escrito a primeira que nós encontramos aqui na nossa Bíblia. E ele não escreve de Éfeso como ele faz da primeira carta, ele escreve depois de partir de Troade. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ele partiu para a Macedônia e escreveu essa carta lá de Tessalônica, cerca de 56 depois de Cristo. E ele tem alguns propósitos, por assim dizer, ao escrever esta carta, né? Então ele escreve com alguns propósitos. Bom, o primeiro propósito que a gente encontra aqui está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 22. Então ali você vai encontrar um dos propósitos dele ter escrito essa carta. Ele escreve com o propósito de justificar, vamos dizer assim, de declarar para eles que ele não estava sendo leviano. Veja como esta igreja estava perdendo a essência e questionando a autoridade de Paulo como apóstolo. Eles estavam dizendo que o apóstolo Paulo havia sido leviano. Está escrito isso. Se você procurar a versão Almeida 21, eles usam inclusive esta palavra, a palavra leviano. O apóstolo Paulo dizendo, olha, eu não fui leviano com vocês,
né? Então, esse é um dos propósitos, de justificar que ele estava sendo honesto, que o sim dele era sim, que o não dele era não. Já no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 15, anota aí, ele escreve para encorajar os irmãos a perdoarem o opositor, alguém que tinha se oposto ao apóstolo Paulo de maneira assim, muito veemente, que havia sido, por assim dizer, excluído da igreja. Agora o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês precisam perdoá-los para que o diabo não encontre vantagem sobre vocês. Então perdoe, né? Releve, tenha misericórdia. Então o apóstolo Paulo, mais ofendido, pede que esta igreja também perdoe este irmão querido que havia realmente se arrependido e demonstrado sinais claros de arrependimento. O apóstolo Paulo também escreve para uma defesa do seu ministério, já que ele estava sendo acusado de não ser apóstolo, de não ter esse apostolado reconhecido, né? Ele estava sendo questionado. Então ele escreve, nós vamos ver daqui a pouco isso, uma série de defesas do seu ministério apostólico, inclusive afirmando que esta igreja era o diploma, era o certificado do apostolado dele, e que eles não deveriam de maneira alguma estar questionando, quanto mais dizendo, né, o que haviam dito a respeito dele, que ele era leviano, que ele era pesado na escrita, mas a sua presença era fraca e a sua palavra não convencia ninguém. Então eles estavam dando palavras duras para o apóstolo Paulo então precisa se defender. Isso a gente encontra ali do capítulo 2 até o capítulo 3, verso 18. Já no capítulo 8 e capítulo 9, ele escreve para animar, encorajar esses irmãos, essa igreja de Deus que está em Corinto, a manterem a promessa que haviam feito e ofertarem generosamente para aquela coleta que estava sendo realizada para a oferta da igreja na Judéia. E por fim, mas não menos importante, capítulo 10 ao capítulo 13, ele vai fazer uma severa exortação às pessoas para que elas não seguissem os falsos apóstolos. Agora vamos partir para uma divisão, um esboço desta carta, essa primeira carta, essa segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, primeiro, ele começa nos primeiros versos com uma saudação, do versículo 1 ao versículo 7, ele vai gastar bastante tempo saudando aqueles irmãos. Na segunda divisão que nós estamos propondo aqui, do versículo 8 ainda do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 11, ele vai explicar a sua decisão das mudanças de planos de visitar a igreja de Corinto, como eu disse, defendendo inclusive que ele não havia sido leviano. O terceiro ponto de divisão, ele está fazendo ali algumas instruções acerca da disciplina daquele homem que havia se oposto, né? Que se colocou como opositor do apóstolo Paulo. Então ele escreve também, dando orientações de como a gente deve tratar aquelas pessoas que por um tempo foram impenitentes, como nós falamos na primeira aula, ou seja, elas não têm demonstração de arrependimento, mas em um determinado momento elas voltam. Hoje, de maneira moderna, talvez as pessoas chamariam de aqueles que são desviados da fé, né? Se desviaram, apostataram da fé por um tempo, mas em determinado momento caem em si como filho pródigo, se arrependem. Então o apóstolo Paulo vai dar algumas recomendações de como os irmãos, como a igreja deveria se portar com este homem. A quarta divisão é a defesa do ministério do apóstolo Paulo. Então ele vai fazer isso do capítulo 2, do versículo 12 até o capítulo 6, lá para o versículo 13. Então a gente fez uma divisão aqui de como que ele elabora essa defesa do seu ministério. Isso é muito interessante, eu recomendo que você leia com atenção, anote aí esses tópicos que eu vou colocar, e quando você estiver lendo com atenção, você vai perceber claramente que o apóstolo Paulo precisa dar uma espécie de carteirada. Ele, embora não gostasse de fazer isso, não era hábito seu fazê-lo, ele precisa dar uma carteirada, precisa falar: vocês não estão entendendo, né? Eu sou apóstolo, não fui chamado por homens, eu fui chamado por Deus, e eu tenho sido fiel a esse apostolado. Então ele vai fazer isso de algumas maneiras, anote aí. Primeiro, está ali do capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17, ele vai dizer que o seu ministério é um ministério de triunfo. Em segundo lugar, ele vai falar que o seu ministério é o ministério da glória, está lá do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. A terceira defesa do apóstolo Paulo está do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Ele vai dizer que o seu ministério é um ministério de sinceridade, de singeleza, de honestidade. A quinta divisão que o apóstolo Paulo, ou melhor, a quarta divisão,
está lá do capítulo 4, versículo 7 ao 5:10, é um ministério de aflições. É um ministério que as aflições funcionam como uma espécie também de certificado, de diploma apostólico dele. A quinta divisão está do capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 15, né? Divisão não, a quinta defesa do apóstolo Paulo é o ministério de amor e temor. Em sexto, ministério da reconciliação, está ali do versículo 16 do capítulo 5 até o versículo 21. E por fim, a sua sétima defesa é o ministério de sofrimento e dedicação ao Evangelho de Cristo Jesus e às igrejas gentílicas. Isso está lá do capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 13. Ainda pensando nesse esboço, agora saindo dessa defesa do apóstolo Paulo que acaba no capítulo 6, versículo 13, nós temos a quinta divisão maior, que é o apelo aos coríntios para separar-se dos iníquos, para serem santos. Então o apóstolo Paulo vai exortar aquela igreja, olha, não se misturem, né? Que unidade há entre o incrédulo, o ímpio e o santo e o justo? Como pode haver sociedade entre aquele que é chamado para Jesus e aquele que é chamado para as trevas? Não é possível. Ele vai falar a respeito do jugo desigual, né, que muitas vezes a gente coloca a respeito apenas do casamento, mas veja, não é só disso que o apóstolo Paulo está tratando. Ele não vai falar apenas da união, né, matrimonial entre um ímpio e um crente, embora isso também esteja claro aqui, mas ele também está falando a respeito de outras coisas, como sociedade. Que unidade há entre luz e trevas? Nenhuma. Então ele vai trazer uma também exortação a respeito disso. Não se misturem com o iníquo. O iníquo é aquele que é ímpio mesmo, aquele que não é convertido de verdade. Então não se misture com estas pessoas. Nós temos também uma sexta divisão maior, alegria e conforto que foram trazidos por Tito quando se encontraram na Macedônia. Então ele vai expor isso daí também. A sétima divisão maior, nós temos o apelo aos coríntios que levantem aquela oferta que haviam prometido. Está lá do capítulo 8, do versículo 1 ao capítulo 9, versículo 15. Sétima divisão maior, que é um apelo do apóstolo Paulo para que a igreja de Corintos fosse fiel. Eles haviam prometido uma oferta para ajudar a igreja que estava passando muita dificuldade na Judéia, e agora ele então cobra isso. Ele fala, olha, vocês precisam se manter fiel. A gente encontra isso do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 15. E aí é interessante que às vezes a gente não gosta de comparação, usar outros para motivar os irmãos da igreja, mas o apóstolo Paulo faz isso de maneira canônica, tá bom? Ele vai fazer isso da seguinte forma, ele vai usar de exemplo aí as igrejas da Macedônia. Ele vai dizer, olha, as igrejas aqui da Macedônia são pobres, são sofridas, passam dificuldade, mas eles excederam o que nós esperávamos. Eles não deram apenas segundo a medida que podiam, ou seja, vamos dizer assim, como está lá em 1 Coríntios, né, capítulo 16, de maneira proporcional ao que eles têm, ao seu ganho. Eles não fazem isso, eles deram muito mais. Então ele usa esse exemplo para dizer assim, não me envergonhem, cumpram com a palavra de vocês, transbordem, plantem muito, porque aquele que não planta não colhe. A gente usa muito esse exemplo aí para falar assim, se você não plantar amor, você não vai colher amor, né? Se você não plantar educação, você não... É verdade isso também, aquilo que o homem planta, ele colhe nesse sentido também. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é de dinheiro. Pessoas que não são generosas, pessoas que retêm, pessoas que muitas vezes prometem com o seu coração. O apóstolo Paulo vai fazer, faça segundo vocês proporam lá atrás do coração de vocês. Eu estava meio emocionado, não interessa, você fez um voto, cumpre o seu voto, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Então ele usa esta igreja, né? As igrejas ali da Macedônia como exemplo, e ele exorta esses irmãos a cumprirem com o voto que eles haviam feito. Ainda dentro dessa sessão, ele vai também, né, recomendar Tito e o irmão querido que ele cita aqui, isso está ali no capítulo 8, versículo 16 a versículo 23, ele está falando de Lucas, o médico amado, né, aquele que cuidava do apóstolo Paulo.
Ele também vai fazer um apelo aos coríntios que não o envergonhe, ainda voltando agora, né, ao assunto lá das ofertas, do capítulo 8, versículo 4 ao 9, 5. E ele vai falar a respeito dos frutos da liberalidade, de você ser liberal no sentido de não reter o que você ganha, né? Ele vai usar até uma profecia que está lá nos Salmos, né? Olha, ele deu aos pobres, dividiu com todos, a sua justiça permanece para sempre. O apóstolo Paulo aqui, ele compara a vida generosa de liberalidade com uma vida de justiça. Então isso é muito lindo. Então a gente encontra pessoas que retêm, que falam, no Novo Testamento não existe mandamento de você contribuir. Existe, claramente existe mandamento para contribuir de maneira generosa, né? E esse mandamento é um chamado para nós aprendermos com esta igreja a sermos generosos, abençoarmos a obra missionária, abençoarmos outras igrejas também. Então nós encontramos aqui na carta de Coríntios, a segunda carta aos Coríntios e a primeira também, um resumo do porquê nós contribuímos e como nós devemos contribuir, com liberalidade, proporcional ao nosso ganho, com generosidade para o sustento do ministério, ou seja, daqueles que vivem no ministério da palavra, para o sustento dos necessitados na igreja, dividir com outras pessoas. Então é incrível a gente encontrar tudo isso em apenas 2 cartas. Bom, uma oitava divisão maior a gente encontra ali a partir do capítulo 10, né? Então ele está respondendo algumas acusações. Aquele pessoal lá não acusa ele apenas de ser leviano, não o acusa apenas de, nas suas palavras escritas, ser pesado, mas presencialmente é fraco e a sua pregação, isso é muito forte, é por isso que eu estou repetindo muito. Eles falaram que a pregação do apóstolo Paulo era enfadonha, né? E a sua presença era fraca, não inspirava ninguém, mas a sua escrita, ele era forte. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu espero que vocês não queiram que eu seja forte como eu estou sendo na minha escrita e presencialmente. Então ele escreve de maneira, né, dura aí, a partir do capítulo 10 também, principalmente para aqueles irmãos que estavam se opondo ao seu ministério apostólico. Ele vai dizer assim, ó, se bem que alguns de vocês merecem, eu vou ser duro com vocês, né? Mas não com todos. Então alguns em Coríntios estavam criticando o apóstolo Paulo. Lá no versículo 10 do capítulo 10 você vai ver isso claramente. E ele então se defende, né, por causa do amor que ele tinha por aquela igreja. Veja, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui não é defender a sua reputação. Ele não está preocupado com a sua reputação. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, acaso eu procuro agradar a homens? E se eu estivesse fazendo isso, será que eu não já estaria sendo infiel ao evangelho de Cristo Jesus? Não, eu procuro agradar a Deus. Então o apóstolo Paulo nunca procurou agradar a homens. Não é isso que ele está fazendo aqui, né, se defendendo para poder ficar com a sua reputação ilibada. Não é isso. Ele está se defendendo para que a igreja de Corinto não sofra o prejuízo dessa oposição que estavam fazendo a ele. E aí do capítulo 11, né, ali do versículo 21 até o capítulo 12, versículo 13, ele vai então falar que ele tem vários motivos para se orgulhar de sua vida e do serviço que ele prestou ao evangelho. Ele fala também sobre um aviso, né, que ele iria visitar essa igreja mais uma vez. Então fica pianinho aí, vocês que estão se opondo, porque eu vou aí novamente. Eu espero que aqueles que estão falando que eu sou fraco em palavras suportem então quando eu estiver aí presencialmente com vocês. Nós temos a conclusão, o fechamento dessa carta maravilhosa ali do capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 13. E eu quero terminar esse estudo ainda com uma parte muito interessante, né, a respeito de algumas curiosidades da segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. A primeira curiosidade, a semelhança da primeira carta, é que mesmo com todos esses pecados graves, né, acusação, divisão, falta de generosidade, falta de amor, falta de reconhecimento apostólico, todos esses pecados graves, falta de perdão, não queriam perdoar o irmão que havia se arrependido, né? Muito pecado, né? Por isso que eu digo que a primeira e a segunda carta aos Coríntios, elas mostram muito do espírito da igreja brasileira, né? Na primeira carta eu falei bastante sobre isso, né? Que a igreja de Corinto é a igreja brasileira, e eles, embora fossem uma igreja cheia de pecado, era a igreja de Deus, né? Eles formavam a igreja de Deus na cidade de Corinto. Então veja, a gente nunca mede se uma igreja é uma igreja verdadeira pelos nossos olhos, tem que ser pelos olhos do Senhor. Tem que ser pelos olhos do Senhor. E o apóstolo Paulo faz isso
ele escreve essa igreja de Deus que está na cidade de Corinto. A segunda curiosidade é que Paulo não descarta a possibilidade de seus adversários naquela cidade serem parte da igreja. Veja, a única maneira que o apóstolo Paulo vai dizer só essas pessoas aí se afastem é quando eles são falsos profetas, falsos apóstolos, mas aqueles que estavam se opondo ao apóstolo Paulo, ele tem graça e misericórdia, ele não diz que não é da igreja, ele não diz que não é salvo. Isso mostra para nós que muitas vezes a gente vai encontrar oposição de pessoas salvas, que não entendem o nosso chamado, que não entendem o que Deus está fazendo na nossa vida, mas vão se opor àquilo que Deus está fazendo na nossa vida e através de nós. O apóstolo Paulo entendia isso, então ele não disse que aqueles irmãos não eram irmãos, pelo contrário, eles consideram irmãos em Cristo. Uma terceira curiosidade é que Paulo tinha a ideia da igreja como um corpo. Por isso ele sempre recomenda o tratamento com misericórdia, mesmo com aqueles que caíram em pecado grave, como o pecado de rebelião. Essa era uma igreja rebelde, mas ele fala, olha, tenham misericórdia, perdoem, tragam essa pessoa de volta. Quarta curiosidade, Paulo os chama de santos na Acaia. Veja, uma igreja tão pecadora, o apóstolo Paulo considera eles santos. Sabe por quê? Porque a nossa santidade, ela tem dois aspectos distintos. O primeiro aspecto é o aspecto do processo. Nós estamos em um processo de transformação, em um processo de santificação, para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Porém, existe um aspecto da santidade que é o aspecto da posição que Jesus conquistou para nós. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, nós já somos santos, nós já fomos justificados por causa do sacrifício de Jesus. Então, veja, a santidade, ela existe um processo, mas existe um aspecto de posição. Você é santo porque está unido a Cristo Jesus. Então, essa curiosidade maravilhosa que nós encontramos aqui. Uma quinta curiosidade é que Paulo se desesperou da própria vida em Éfeso. Está lá no capítulo 1, no versículo 8. Paulo passou por uma situação que ele não entra em detalhes quanto a ela, mas que ele pensou que ia morrer, ele teve medo. É interessante a gente pensar isso, que o grande apóstolo Paulo sentiu ali a aflição por causa da iminência de perder a sua vida. Uma sexta curiosidade, existia um homem ali naquela igreja que havia entristecido profundamente o apóstolo Paulo. Ele estava muito triste com aquela pessoa. Entristecido muito com essa pessoa, ele recomenda, embora seja uma pessoa que levantou-se contra ele, essa pessoa havia se arrependido, então ela deveria ser recebida novamente como membro do corpo local, corpo visível de Jesus. Oitava curiosidade, nós devemos conhecer os métodos do diabo. Está lá no capítulo 2, versículo 11. Quando nós não recebemos novamente uma pessoa arrependida no seio, como o pai recebe o filho pródigo, nós estamos, por assim dizer, dando lugar para o diabo. Então Paulo diz que não perdoar e aceitar de volta um irmão é o mesmo que deixar o diabo agir no meio do povo de Deus. 10ª curiosidade, Deus sempre nos conduz em triunfo. Isso daí está lá no capítulo 2, no versículo 14, a gente encontra isso também lá em Colossenses 2,5, que esse general que nos conquistou, que nos trouxe, depois de ter batalhado, ele tem os despojos, ele tem os escravos ali que seguem. Essa era uma linguagem muito, muito fácil, para aqueles que estavam acostumados com a cultura romana. Então, quando o general ele ia até uma cidade e ele conquistava a cidade, ele vinha entrando na sua cidade no regresso com triunfo, e os seus vassalos, escravos que ele havia conquistado, vinham atrás. Mas não só esses, mas também os soldados feridos, alguns mancos, alguns com o braço quebrado, entravam em triunfo na cidade com a vitória conquistada, e Jesus fez isso, Então Deus, ele sempre nos conduz em triunfo, em vitória, e isso é simplesmente extraordinário e maravilhoso de se pensar. No capítulo 4, versículo 11, essa é a 11ª curiosidade, é que embora a gente tenha nascido de novo, e que a gente seja salvo, e que a gente tenha essa posição em Jesus, nós lutamos contra a morte todo o dia, e nós precisamos carregar a morte de Cristo todos os dias, ou seja, nós continuamos lutando com a possibilidade de morrer todos os dias. Essa é uma curiosidade muito interessante que nós encontramos ali no capítulo 4,
versículo 11. Mais uma curiosidade, agora no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2, os próprios coríntios, eles eram esse certificado, essa carta escrita, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, do seu apostolado. Então, o questionamento que eles estavam fazendo a respeito do ministério, da vocação e do chamado do apóstolo Paulo era incabível, porque eles eram esse certificado, essa carta escrita do apóstolo Paulo. Ele está aqui fazendo isso, né, dizendo que essa igreja é a própria carta, porque alguns irmãos estavam causando muitos problemas ali na cidade de Corinto, haviam inclusive sido recomendados pela igreja de Jerusalém para estarem ali, estavam causando muitos problemas. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é dizer, ganhar vidas para Jesus, esse pessoal, né, que estavam ali, vamos dizer, pescando em aquário, estavam ali para complicar a igreja, ao invés de fortalecer a igreja, estavam causando divisão na igreja. O apóstolo Paulo diz assim, olha, minha carta, o meu certificado de recomendação é que eu ganhei a maioria de vocês que estão aí nesta igreja para o Senhor Jesus. Ele vai dizer que alguns ali eram mercadores da fé. Nessa palavrinha mercadores, no original, é aquele que vendia vinho misturado com água. Ele vai dizer assim, esse pessoal está entregando para vocês um vinho fabricado de maneira pirata. Está fazendo isso daí com vocês, está entregando um vinho misturado com água, enquanto eu estou entregando um vinho nobre para vocês, um vinho envelhecido, um vinho encorpado, um vinho puro. Eles são mercadores, eles estão querendo agradar a vocês, né? Eles não amavam vocês, não amam vocês, mas amam lucrar, né, com a igreja. Essa carta, então, ela não foi escrita, o apóstolo Paulo diz, essa carta que era a carta que comprovava o seu apostolado, ela não foi escrita em tinta e papel ou pedra, mas no próprio coração, por causa da glória da nova aliança. Uma 13ª curiosidade que nós encontramos aqui, o cristão, em contraste com os judaizantes, ou seja, aqueles legalistas, né, que ainda queriam impor algumas regras cerimoniais, algumas leis que não cabiam mais para os gentios, né? Ele vai dizer assim, o cristão, em contraste com esses judaizantes legalistas, é o único que pode interpretar o Antigo Testamento de maneira correta. Isso está lá no capítulo 3, versículo 18. Uma outra curiosidade, Paulo diz que Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo. Então há uma cegueira espiritual provocada pelo diabo nestes incrédulos. Uma outra curiosidade, o sofrimento pelo Senhor nessa vida produz incomparável peso de glória. Isso é extraordinário. A gente sofre tanto, passa tanta dificuldade, tanta humilhação por causa do Evangelho de Cristo Jesus, né? As pessoas debocham, elas não creem. O apóstolo Paulo está dizendo, fique tranquilo, porque há para você uma incomparável peso de glória. Isso é extraordinário, né? Então, comparado aos sofrimentos dessa vida que são temporários, o peso de glória do futuro será eterno. Isso daqui é um conceito de galardão. Tudo aquilo que a gente passa aqui por causa do nome de Jesus, por causa da glória de Deus, nós seremos recompensados, o que nos leva à conclusão de que não precisamos nos lastimar, não precisamos reclamar, não precisamos murmurar, porque há uma recompensa para todo aquele que é fiel ao Senhor Jesus. Mais uma aqui, curiosidade interessante, é que a palavra condena a união mista entre aqueles que são salvos, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, e os incrédulos, aqueles que não são convertidos. Está lá a partir do capítulo 6, versículo 14. Então os coríntios, eles estavam aceitando e dando inclusive oportunidade a falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, não se associe, não se misture, não caminhe com essas pessoas. Já ouviu aquele ditado? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. O apóstolo Paulo está dando esse conselho para eles. Se afaste, esse pessoal está influenciando vocês de maneira errada. Não há associação. Então Paulo vai condenar essa união. Então podemos dizer que é desaconselhável, com certeza, se casar com um incrédulo, pois o texto não está falando de casamento. Que união há entre as luzes e as trevas, não está falando de casamento, mas com certeza é desaconselhável, porque isso vai trazer sérios prejuízos e danos para a sua vida. Uma próxima curiosidade, nós já estamos na 18ª curiosidade,
Existem dois tipos de tristeza, uma segundo Deus e outra segundo o mal, né? Segundo o nosso remorso, a nossa falta de espiritualidade. Isso lá no capítulo 7, versículo 10, a tristeza segundo Deus produz arrependimento que gera vida em abundância, mas a tristeza segundo o mundo, ou seja, o remorso, aquela que não é para arrependimento, ela gera morte. Mas uma curiosidade, os macedônios, eles eram tão generosos que mesmo sendo pobres, eles deram muito além das suas capacidades. O apóstolo Paulo vai dizer assim, eles vão colher segundo a semente que eles lançaram no solo do campo missionário. Então, mais uma recomendação para sermos generosos com a igreja de Jesus, financeiramente, tá, gente? A generosidade aqui é com dinheiro, que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí a gente tem aqui uma 20ª curiosidade, que é o espinho na carne do apóstolo Paulo. Isso aqui existe muito debate em relação a isso, está lá no capítulo 12, né? Então a gente pode, o que será que era isso, né? O que tinha ele na mente quando disse isso? Era uma doença? Ele vai falar a respeito de um mensageiro de Satanás, então era algo subjetivo, era algo abstrato. Então há muito que se fala sobre isso. Alguns vão ser até radicais, dizer assim, o apóstolo Paulo enfrentava um problema na área da sexualidade. Ele era homossexual. Tem esse debate aí, né? Não há nenhum tipo de evidência para confirmar esse tipo de pensamento. O que o texto vai dizer é que é um mensageiro de Satanás. E a gente encontra aqui no texto que havia muita oposição ao apóstolo Paulo. Então, ou era alguém esse mensageiro de Satanás que vivia lembrando ele do seu passado, quando ele se tornou perseguidor da igreja. Então, possivelmente, o questionamento a respeito do ministério apostólico de Paulo se dava por causa disso, né? Então, talvez o apóstolo Paulo sofria nesse sentido aqui. E ele diz assim, toda vez eu sou lembrado disso, meu apostolado é questionado. Eu acredito que é por essa linha. Alguns vão dizer que possivelmente fosse uma doença, né? Que o apóstolo Paulo estava doente, e por causa dessa doença ele então não podia se gloriar, né? Então, existem várias possibilidades. A verdade é, querido, que muitas vezes Deus coloca circunstâncias para nos pressionar a não roubarmos a glória de Deus, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque todas as vezes que ele orou pedindo, Deus, tira esse espinho da minha carne, tira esse sofrimento, Deus vai responder para ele, a minha graça te basta, Paulo. Não vou trazer alívio sobre esta dor, sou eu que estou colocando, sou eu que estou infligindo essa dor a você. E aqui, né, toda a visão triunfalista da teologia da prosperidade se vê em apuros. Porque o apóstolo, se há uma doença, então o crente pode ficar doente. Se há uma pessoa que vive acusando ele, então há sofrimento na vida do crente. Ainda que fosse uma luta na área sexual, que eu acredito que não há nenhum tipo de evidência sobre isso, o apóstolo Paulo permanecia fiel, ele pedia para ser curado, se mesmo que fosse isso, não significa que ele vivia nessa prática, mas que isso era algo que o afligia, que o fazia sofrer. Então veja, há sofrimento na vida dos servos mais dedicados, mais fiéis, há momentos de dificuldade, o Senhor vai nos responder claramente, a minha graça, a salvação que eu proporciono, a minha presença, o meu coração no seu coração é suficiente, Paulo. Então Deus dá essa mensagem para você também. Então nós encerramos esta carta extraordinária, esta carta maravilhosa do apóstolo Paulo, pensando um pouco sobre isso, que mesmo que haja sofrimento, a graça de Deus será abundante na nossa vida. Deus abençoe você, espero que você volte lá, estude a primeira carta também, que vai ser bênção para a sua vida. Deus te abençoe.